Então, agora a gente vai trabalhar com a classificação. Eu não considero sistema contínuo e discreto como Tá, é uma classificação, mas eu acho que é uma classificação preliminar, né? Porque ela diferencia, inclusive, a forma com que eu analiso, né? Mas, enfim. Então, os sistemas, agora a gente vai ver classificação. Classificações, né? Plural. Plural é bom usar de vez em quando. São 4 classificações básicas, pessoal, fora o fato do sistema ser contínuo ou sistema ser discreto, tá? A primeira é a mais importante e a mais chata de todas, na minha opinião, que é a linearidade. Antes de começar, a gente vai sempre assumir, que para um sistema qualquer, entra x e sai y. Essa é uma simbologia simples, que eu nem represento o bloco, né? Tá? É só dizer que x é a entrada e essa entrada vai produzir na saída do sistema o sinal y. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque daqui a pouco a gente vai ver que muitas das classificações dependem do entendimento de que y gera, x gera y. Né? Vocês vão ver algo mais. Então, a primeira, linearidade. Linearidade. Tá, pessoal? A linearidade em sistemas é uma junção de duas outras propriedades. Quais são elas? Homogeneidade. Homogeneidade. E a aditividade. Aditividade. Tá? Então, para um sistema ser linear, ele tem que ter essas duas características. Então, na verdade, eu não vou colocar o mais, eu vou colocar o e. Né? Daí é uma coisa que tem que acontecer conjuntamente. Estou usando uma conjunção. Né? Agora me lembrei do Marlon. Tá? Então, se o sistema é homogêneo e aditivo, ele é linear. Professor, mas o que é homogeneidade? É isso que eu vou explicar. Tá? Um sistema homogêneo, ele é um sistema em que, se eu tenho x que gera y, se eu pego esse x e multiplico por um fator qualquer k, então eu pego a entrada e altero a amplitude dela por um fator k. O que vai acontecer num sistema homogêneo? Qual vai ser a saída? Se ele é homogêneo. KY? KY. Eita, KY. K devia usar uma outra letra. Né? K vezes Y é a saída do meu sistema. Isso é meio lógico, até de eu pensar num circuito. Todos os circuitos têm essa característica, né? Pense num motor ideal, pessoal. Se eu ligo um motor que é de 12 volts, CC, ele vai girar com uma RPM X. Se eu ligar 6 volts nesse motor, se o motor é linear, a rotação tem que ser X sobre 2, porque eu diminui por 2 a entrada. Tá? Então, se eu tenho essa relação homogênea entre uma variação da entrada e uma variação da saída, o sistema é classificado como homogêneo. Professor, vários sistemas são homogêneos? Não. Nenhum sistema é homogêneo. Mas, professor, tu falou agora de circuitos, ok, eu falei. Mas, na prática, o que acontece se o motor é de 12 volts e eu colocar 38 volts nos terminais dele? Ele vai queimar, provavelmente. Ele vai tentar. Primeiro ele vai saturar por causa do campo magnético ali, vai chegar a um limite, tá? E pior do que isso, ele vai queimar. Tá? Então, nenhum sistema é homogêneo para todas as amplitudes da entrada. É meio óbvio isso. Tá? Que fique claro. Professor, então nenhum sistema é linear.
Nenhum sistema é linear. Pelo menos não para amplitudes grandes da entrada. Muito grandes, né? Melhor dizendo. Porém, na maioria das vezes eu posso restringir ali os meus sinais para que o sistema se comporte o mais próximo de um sistema linear, né, homogêneo também, no caso. Beleza? O que é a aditividade, pessoal? A aditividade é bem o que o nome fala, né? Se eu tenho x1 mais x2, se eu pego sinais de entrada, e obviamente, se eu aplico x1 no sistema, eu tenho a saída y1. Se eu aplico x2 no sistema, eu tenho a saída y2. Se o sistema é aditivo, né, se eu pego esses dois sinais e somo e aplico no mesmo sistema, o sistema vai ter como saída as saídas individuais somadas. Tá? Isso não acontece com todos os sistemas, pessoal. Tá? Um exemplo disso, que eu gosto de dar, é difícil dar esse exemplo na prática, né? Mas vamos imaginar aqui que eu tenho tipo um pêndulozinho, tá? E o meu sinal de entrada é o deslocamento da minha mão. Tá? Essa é a minha entrada. Então percebam uma coisa, ó, vamos imaginar que eu tenho como entrada o sinal X. Que o sistema se comportou dessa maneira. E eu tenho como entrada o sinal x2. Espera aí que eu vou aumentar um pouquinho. Tá? Então eu vou fazer mais assim. Tá? Se eu somo os dois sinais de entrada, eu vou ter uma coisa que é assim, né? Mas se eu observar com calma o comportamento, né? Esse ponto aqui embaixo, ele mais ou menos, já explico por quê, ele mais ou menos vai ser a soma das saídas separadas. Tá? Por que mais ou menos? Porque o pêndulo invertido e o pêndulo normal não são sistemas lineares, tá, pessoal? Eles têm funções transcendentais, o que quebram a linearidade. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam conceitualmente isso. Só isso, tá? Que um sistema linear é um sistema em que acontecem essas duas coisas. Tá? A linearidade, né, essa propriedade da linearidade é também chamada de sobreposição dos efeitos. Por quê? Porque eu posso compor a saída por uma soma, tá, homogênea de sinais da entrada. Então, se eu altero essa entrada por fatores k, a saída vai ser alterada homogeneamente. Tá? Então, se eu junto essas duas propriedades, eu tenho isso aqui. Ó. Se eu pego um sistema E, aplico K1x1 mais K2x2, se a saída for K1y1 mais K2y2, o sistema é linear. Tá? Daí ele é linear. Se não, ele é classificado como não linear. Simples assim. Tá? O que torna sistemas lineares tão importantes? Tá? Essa propriedade de eu... Ó, vamos fazer um seguinte... Vamos pensar, ó, pessoal, vamos pensar uma coisa. Vamos imaginar que eu queira a resposta de um sistema. Né? Mas eu não tenho propriamente o saco de analisar matematicamente a saída por um dado sinal X qualquer. Tá? Vamos imaginar que esse sinal é complexo. É um sinal bem difícil de escrever, digamos assim, de desenhar e também de analisar. Tá? Mas eu consigo representar esse sinal complexo como uma soma de sinais bem fáceis, bem simples. Sinais esses que eu sei a resposta do sistema. Bom, se o sistema for linear, eu posso tão somente somar a resposta para cada um dos sinais mais simples. Então vocês vão ver que aqui em sinais e sistemas a gente sempre busca isso. A gente vai representar um sinal
utilizando um outro sinal mais fácil, que eu sei como o sistema se comporta. Porque daí, se o sistema for linear, eu posso usar esse conceito da linearidade para encontrar a resposta para qualquer sinal complexo de entrada. Complexo no sentido aqui de ser difícil, ser um sinal complicado, tá? Não propriamente sinal complexo, que é do conjunto dos números complexos, tá, pessoal? Isso é outra coisa, né? O fato é, ela é uma propriedade muito útil para análise de sistemas, porque ela facilita demais a nossa vida. Tanto facilita, pessoal, que só existe solução de sistemas, só existe uma forma fechada, fácil, né, uma solução para sistemas lineares. Se eu tiver a infelicidade do sistema ser modelado por uma equação não linear, eu estou fodido, eu não vou conseguir analiticamente encontrar a resposta na maioria das vezes. Tá? Vocês vão ver isso lá nas últimas cadeiras, pessoal de controle principalmente, que tem uma cadeira específica de não lineares. Tá? Mas, como eu falei, eu posso pegar o meu sistema que não é linear e dizer que ele é linear para uma faixa de operação que eu quero trabalhar. Isso é muitas vezes é feito isso. Isso é chamado de linearização do modelo. Tá? E daí eu posso usar as equações mais simples que descrevem o comportamento do sistema perto de um ponto de operação só. Tá bom? Entenderam esse conceito? No LAT, e a maioria dos livros de cálculo pedem para vocês provar se um sistema é ou não é linear. Tá? Então, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada nessa parte do livro, e tentem provar para mim por que que esse sistema aqui, ele não é linear. Tá? Qual que é um jeito de fazer? Eu só vou colocar meio que um algoritmo aqui, ó. Tá? Não vou terminar esse exercício, mas como eu prometi antes de começar essa gravação, eu envio para vocês esse exercício feito. Né? Como é que eu verifico se um sistema qualquer é ou não é linear? Jeito mais fácil. Né? Tu considera que eu tenho o sinal K1, X1. E tu sabe que esse carinha, se o sistema é homogêneo, ele gera o sinal K1, Y1 na saída. Daí o que tu faz? Tu substitui aonde eu tinha X por K1, X1. E aonde eu tenho Y aqui, tu substitui por K1, Y1. Vou fazer bem rápido para vocês. Para esse exemplo, eu ficaria com K1, Y1. Isso é igual a K1, X1 vezes K1, Y1, ponto. Botei o ponto em cima do parênteses ali, né? Obviamente que a derivada é uma operação linear, né? Então, eu posso puxar esse K para fora, mas enfim. Entenderam como eu faço? Daí tu faz a mesma coisa para K2, X2, que vai gerar K2, Y2. Substitui. Vai dar a mesma merda, só que com K2, Y2, K2, X2, K2, Y2. Tá? Depois que tu faz isso, né, tu soma essas duas equações. Por quê? Porque tu quer somar os efeitos de K2, X2 e K1, X1, que é isso que eu vou colocar no meu sistema. Tá? Então eu vou somar essas duas equações, essa e a equação com K2, X2 e K2, Y2. Tá? Se essa, então eu vou colocar aqui. Vou fazer aqui, estou fazendo já essa merda aqui, então vou fazer. Provavelmente vocês se lembram da professora ou do professor de equações fazendo isso. Eu me lembro, eu não entendi pulhufas naquela época. Não estava interessado em entender. Né? Mas isso aqui é simplesmente uma prova da linearidade. Desses conceitos aqui que vocês entenderam, né? Eu mostrei na prática
para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas equações. Tá? E se eu somar essas duas equações, eu vou ter K1, eu vou ter... eu não vou somar aqui para vocês, né? Mas enfim, eu vou ter uma equação que eu vou somar K1, Y1 mais K2, Y2 igual a isso aqui mais isso aqui. Depois que eu faço isso, eu vou ter que verificar se o resultado dessa soma é igual a isso aqui, ó. K1x1 mais K2x2. Esse é o meu x. Se eu aplicar no sistema, a gente viu que teria que sair K1y1 mais K2y2. E esse é o meu y. Tu vai comparar o resultado dessa soma com o que tu vai gerar substituindo isso aqui no x e substituindo isso aqui no lugar do y, nessa equação, direto na equação. Vocês perceberam que eu fiz diferente, né? Eu testei a homogeneidade e somei. Né? E aqui não, aqui eu apliquei direto, separado, nesses carinhas aqui. Se essa equação for igual ao resultado que eu obtive analisando esse caso, o sistema é linear. Se não, não é. Então, como tema de casa, eu quero que vocês terminem essa dedução. Tem outras no LAT, tá, pessoal? Mas eu não quero perder muito mais tempo nas provas matemáticas. Eu quero que vocês entendam o conceito de homogeneidade e aditividade. Porque daí vocês vão ver que, na maioria das vezes, o sistema ele não é linear. E é bem fácil de provar isso. Quando vocês forem ensaiar a vazão numa bomba, vocês vão perceber que, devido à construção das válvulas envolvidas, se eu abro uma válvula esférica, ela não vai abrir linearmente. Então, na verdade, eu vou ter uma resposta que não é linear. Perceberam? Então, eu quero que vocês cuidem isso, né? Porque isso vai dar bastante diferença quando vocês forem trabalhar com sistemas reais. Tá? Antes do que ficar provando essas porcarias aqui, é minha obrigação como professor mostrar isso para vocês, claro. Mas eu prefiro que vocês entendam o conceito. Linearidade já foi. O sistema pode ser linear ou não linear. Pessoal, produtos de sinais sempre geram não linearidades. Tá? Sempre eu não gosto, né? Mas os produtos, por exemplo, y ao quadrado, y ponto vezes y, x ao quadrado. Se eu tenho esses termos na equação diferencial ou também na equação de diferenças, isso sempre vai gerar não linearidades. Tá? Afora a linearidade, eu tenho um outro conceito que é fundamental, que é a variância ou a invariância no tempo. Invariância no tempo. Eu já coloquei no tempo, tá, pessoal? Porque a gente trabalha mais com o tempo, mas essa invariância é em função da variável independente, tá? Então, é o seguinte, ó. Vamos imaginar, então, supondo... Então, eu apliquei no meu sistema x de t menos t0. Tá? Isso aqui pode ser até mais, não importa. Tá? O que é x de t menos t0, pessoal? Em relação a esse sinal x aqui? Um deslocamento? Um deslocamento. Então, o que eu fiz? Eu peguei o sinal x e desloquei no tempo. Tá? Então, apliquei no meu sinal, no meu sistema, x de t menos t0, e esse sinal produziu a saída yx de t, só para não chamar de y. Se yx de t for igual a y de t menos t0, esse sistema é conhecido como um sistema invariante no tempo.
é óbvio que se o x, se a saída do sistema para um sinal deslocado x não for igual à saída original deslocada, significa que aquele sistema é variante, ou seja, ele varia conforme o tempo transcorre. O que é o conceito de variância e invariância no tempo, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma coisa para exemplificar. Tem aqui, ó. Todo mundo consegue ver essa porcaria aí que está oscilando? Consegue ver? Sim, consegui. Consigo. Beleza. Então, ó, o sistema tá de boa, quietinho, e eu tô lá, ó, tempo menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4. 6, 7, ele teve uma certa resposta, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20, 21. Percebam como a resposta do mesmo sinal aplicado num instante diferente de tempo, ou seja, é o mesmo sinal, só que eu desloquei no tempo, foi exatamente idêntica em amplitude. Tá? E também em duração. Tá? Óbvio que eu parei, né, o sinal. Por quê? Porque esse é um sistema que ele é invariante. Se eu aplicar um sinal de entrada agora e aplicar, em teoria, o mesmo sinal amanhã, eu vou ter a mesma resposta. A partir do instante, óbvio, que eu aplico o sinal. Tá? De novo, muitos sistemas não são invariantes no tempo. Eles dependem do tempo. Por quê? Porque eles se desgastam, por exemplo. Né? Se eu estou trabalhando com uma caixa de direção que saiu agora da linha de produção, botei ela no carro, né? O sistema, as rodas vão responder conforme um certo estímulo, né? Se eu verificar e ensaiar essa mesma caixa daqui a um ano, tudo bem, é um instante muito longo, perfeito, mas se eu fizer esse ensaio, eu não vou ter a mesma resposta, né? Porque essa caixa já se deteriorou, ela já teve, não é fadiga, né? Mas já teve desgastes, enfim. Tanto que muitas caixas, elas são, e até engranamentos, de propósito, eles são forçados no início para se ter esse desgaste inicial, né, para tu não ter folgas. Eu não me lembro exatamente o que era, mas eu já vi um TCC que uma das coisas na linha de montagem era justo fazer isso. Né? Era um robô, um sistema de automação, que literalmente era usado para forçar essas caixas inicialmente, para depois, óbvio, fazer os ajustes. Né? Mas, enfim. Tá? Então, os sistemas também não são invariantes no tempo, tá, pessoal? Tá? Mas eu posso dizer que são em vários casos. Né? Um exemplo foi essa régua. Né? Dificilmente ela se deteriorou de hoje para amanhã, né? Ou alguma característica dela é dependente do tempo dentro do intervalo que eu estou analisando. Né? Eu sei que eu estou falando pra caralho, tá, pessoal? Mas é que é uma parte teórica chata que vocês têm que entender. Porque muitas das coisas que a gente vai falar só vale para sistemas LTI, que são sistemas lineares e invariantes no tempo. Tá? Então, pessoal, não vou colocar aqui se não for, se for diferente, ele é variante, né? Então fica meio óbvio que se isso não é verdade, o sistema é classificado como variante no tempo. Tudo certinho? Tudo beleza. Eu ainda tenho 15 minutinhos e eu acredito que seja o suficiente para a gente falar sobre as outras classificações, tá? A próxima classificação é a causalidade. E a causalidade é meio complicado, né? Gera bastante discussão, né? E eu vou definir ela em termos do que a gente vai conhecer daqui a pouco como resposta impulsiva do meu sistema, né? Mas observe o que eu vou escrever no quadro. Então, supondo
x de t igual a delta. Poderia até usar o degrau aqui, tá, pessoal? Para definir a causalidade. Então, se a entrada do meu sistema é um impulso, tá? Eu vou explicar, porque aqui tem uma coisa filosófica bastante interessante, pessoal. O que está escrito aqui? Eu vou traduzir isso aqui. Então, supondo que a entrada é um impulso. Primeira coisa importante. O impulso, ele acontece no instante zero. E não acontece mais em nenhum instante de tempo. Ele só existe em zero. Perfeito? Antes de zero, já em zero menos, a entrada é nula. E também a partir do zero mais. Que fique claro, ele é um sinal matemático, tá, pessoal? Só tem aplicação matemática. Mas eu até posso pensar nesse exemplo, substituir pelo degrau. Tá? Então vai funcionar também. Então, se eu considerar que a entrada é um degrau, por quê? Porque é um sinal que é nulo para tempo negativo, né? Entende-se por tempo negativo antes do sinal ligar, né? Por isso que eu posso usar qualquer sinal unilateral direito, na verdade, mas definir em função do impulso e do degrau é fácil. Tá? Então, o importante aqui é que a entrada esteja desligada até um instante de tempo, no caso zero. Tá? Se a minha saída for igual a zero para todo tempo menor que zero, o sistema é causal. Tá? Então, o que acontece? Isso é isso que gera uma confusão. Eu até vou mostrar aqui. Ó. Então, eu estou aqui no meu sisteminha furadeira. Tá? A entrada vai ser menos 1, não, menos 2, menos 1, 0. Tá? O eixo, se a velocidade no eixo for 0, enquanto a entrada estiver zerada, o sistema é classificado como causal. Né? Seguinte, ó, sistemas causais, eles são conhecidos como não antecipativos. Então fica meio óbvio, né? Um sistema, né, causal, ele não antecipa a minha entrada. A saída vai ficar de boa até que a entrada chegue. Quando a entrada chegar, quando o sinal da entrada do sistema não for mais nulo, o sistema vai responder. Tá? Isso é o sistema causal. E eu já vou abrir um parênteses. Todos os sistemas físicos que a gente vai estudar, né, contínuos, são causais. Por quê? Porque o sistema não causal, ele acontece uma coisa bizarra. Né? Como assim? É meio estranho pensar isso, porque não existe, de fato. Se essa furadeira fosse não causal, ela iria girar antes de eu ligar ela. Né? Então eu estou aqui, ela ia... e depois eu ia ligar. Tá? E daí vocês devem estar se perguntando, ô professor, isso não existe. Como eu falei, para sistema contínuo não existe. Mas, para sistema discreto, isso é bem comum. Tá? Eu vou escrever aqui a equação de um sistema não causal para vocês. Ó. Y de n é igual a x de n mais 1. Se a minha entrada for assim, ó, um degrau, né? A minha saída vai ser assim. Ou seja, a entrada está desligada, né? Mas a saída já tem um valor. Ela antecipou a amostra da entrada. Em que momento acontece isso, pessoal? Alguém me dá um exemplo de um sistema discreto em que isso acontece? O flip-flop não faz isso, professor? O flip-flop, não que eu me lembre, né? Porque o flip-flop depende de um estado, né? Eu tenho que mudar o estado e daí ele vai alterar, né? Ele ainda não antecipa. Eu vou fazer isso para vocês agora, aqui, ao vivo e a cores. O que a gente tem aqui embaixo, ó?
Aqui embaixo eu tenho, na verdade, é um vídeo. Meus Né? queridos Nós vamos imaginar que alunos eu tenho um arquivo de áudio para facilitar, que é um vetor. Reunidos Perfeito? hoje aqui. A minha amostra zero é aqui, né? Agora. Se eu corto esse vídeo, eu não peguei todas essas amostras e desloquei para a esquerda? Desloquei, né? Então, de fato, o que esse corte implementa? Essa operação de corte é literalmente um deslocamento para a esquerda. Né? As amostras que estavam lá num instante, que não é nem propriamente tempo, né? Foram deslocadas no instante, por exemplo, 10, agora foram trazidas para o instante 0. Por que isso pode ser feito? Né? Porque todo o dado já existe na memória do computador. Perceberam? Então, isso é feito bastante, né, em sistemas discretos. Seja para deslocar uma imagem para a esquerda, seja para deslocar uma música para a esquerda. Tá? Então, a classificação da causalidade tem a ver com a antecipação ou não, né, do sinal de entrada. Vocês não precisam ficar pensando na causalidade como realmente uma viagem no tempo, porque ela não é. A gente tem que encarar ela como uma definição matemática. Tá? Para finalizar, pessoal, já que eu estou praticamente sem tempo, essa gravação aqui ela está gigantesca, a última definição que eu tenho é quanto à dinâmica. E é bem fácil, eu não vou nem escrever no quadro. Tá? Um sistema ele pode ser classificado como dinâmico ou instantâneo. Um sistema instantâneo é aquele que só depende de valores presentes. Para calcular a saída, eu só preciso de valores presentes. Se eu preciso de valores futuros ou passados, ou seja, se eu tenho derivadas, porque a derivada é uma estimativa, né, do futuro, ou se eu tenho integrais, ou se eu tenho deslocamentos da minha saída em relação à entrada, aquele sistema é classificado como um sistema dinâmico. Se não, ele é classificado como um sistema instantâneo. Tá? Eu sei que realmente faltou colocar no quadro, só que é uma definição bem simples e ela não é tão importante quanto essas que eu coloquei no quadro até a invariância. Por quê? Porque a gente só vai trabalhar com sistemas LTI aqui, que fique claro. Mas a gente, como engenheiro, a gente tem que identificar o que é a linearidade, o que é a homogeneidade, aditividade, invariância. Isso é importante. Tá? Pessoal, até a próxima aula. Eu sei que foi uma aula puxada, mas respirem que tudo vai dar certo. Boa noite, senhor. Valeu. Abraço. Boa noite.